Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecimento em Foco. No vídeo de hoje você terá que responder 16 perguntas de conhecimentos gerais. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos. Vamos à primeira pergunta. Pergunta número 1. Yaoundé é a capital de qual país? Alternativa A, Congo. Alternativa B, Chad. Alternativa C, Nigéria. Alternativa D, Camarões. Tempo para pensar. Acertou quem escolheu a alternativa D, Camarões. Yaoundé é a capital e a maior cidade de Camarões, localizada no centro do país. Fundada no final do século XIX, a cidade rapidamente se desenvolveu, tornando-se um centro vital para a administração política e economia de Camarões. Como sede do governo e de várias embaixadas, Yaoundé desempenha um papel crucial na diplomacia nacional e internacional. Pergunta número 2. A pirofobia é o medo intenso e irracional de: alternativa A, gelo. Alternativa B, fogo. Alternativa C, água. Alternativa D, lama. Tempo para pensar. Acertou quem escolheu a alternativa B, fogo. Pessoas com essa fobia evitam situações com fogo, como cozinhar ou acender velas, e podem sentir muita ansiedade e pânico quando enfrentam ou pensam em fogo. O tratamento geralmente envolve terapia para ajudar a pessoa a enfrentar seu medo e técnicas para reduzir a ansiedade. Pergunta número 3. Até quantos dentes cisos pode ter um ser humano? Alternativa A, 7. Alternativa B, 5. Alternativa C, 4. Alternativa D, 3. Tempo para pensar. Acertou quem escolheu a alternativa C, 4. Um ser humano pode ter até 4 dentes cisos, 2 em cada lado da mandíbula, sendo um em cada quadrante da boca. Os dentes cisos geralmente são os últimos a surgir e podem causar problemas de espaço na boca, levando às vezes à necessidade de extração. Pergunta número 4. Onde fica o Porto de Galinhas? Alternativa A, Pernambuco. Alternativa B, Amazonas. Alternativa C, Alagoas. Alternativa D, Sergipe. Tempo para pensar. Acertou quem escolheu a alternativa A, Pernambuco. O Porto de Galinhas é uma famosa praia localizada no município de Pojuca, no estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil. É conhecido por suas piscinas naturais, águas claras e paisagens paradisíacas, sendo um destino turístico popular. Pergunta número 5. Quem foi o primeiro chefe do governo provisório do Brasil? Alternativa A, Getúlio Vargas. Alternativa B, Prudente de Moraes. Alternativa C, Marechal Deodoro. Alternativa D, Hermes da Fonseca. Tempo para pensar. Acertou quem escolheu a alternativa C, Marechal Deodoro. Marechal Deodoro da Fonseca assumiu a liderança após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. O governo provisório foi estabelecido para organizar a transição do regime monárquico para a República e durou até a promulgação da primeira Constituição Republicana em 1891. Pergunta número 6. Quem é conhecido como o Rei do Pop? Alternativa A, Elvis Presley. Alternativa B, James Brown. Alternativa C, George Michael. Alternativa D, Michael Jackson. Tempo para pensar. Acertou quem escolheu a alternativa D, Michael Jackson. Michael Jackson foi um cantor, compositor e dançarino americano, amplamente reconhecido como um dos artistas mais influentes e bem-sucedidos da história da música. Começou sua carreira no grupo familiar The Jackson 5 e mais tarde lançou uma carreira solo que alcançou enorme sucesso. Pergunta número 7. Quem foi o principal líder da Revolução Farroupilha? Alternativa A, Duque de Caxias. Alternativa B, David Canabarro. Alternativa C, Bento Gonçalves. Alternativa D, Giuseppe Garibaldi. Tempo para pensar. Acertou quem escolheu a alternativa C, Bento Gonçalves. A Revolução Farroupilha foi uma rebelião que ocorreu no sul do Brasil entre 1835 e 1845. Bento Gonçalves lutou pela autonomia da província do Rio Grande do Sul contra o governo imperial brasileiro. Reconhecido por suas habilidades de liderança e estratégia militar, ele é considerado um herói regional no Rio Grande do Sul, onde sua atuação é lembrada com grande respeito. Pergunta número 8.
Qual grupo de plantas não possui vasos condutores de seiva e geralmente é encontrado em ambientes úmidos? Alternativa A, briófitas. Alternativa B, pteridófitas. Alternativa C, angiospermas. Alternativa D, gimnospermas. Tempo para pensar. Acertou quem escolheu a alternativa A, briófitas. As briófitas incluem musgos hepáticas e antóceros. Essas plantas são pequenas e dependem de ambientes úmidos para reprodução e sobrevivência, uma vez que não têm tecidos especializados para conduzir água e nutrientes como as plantas vasculares. Pergunta número 9. Qual é a religião com mais seguidores no mundo? Alternativa A, budismo. Alternativa B, islamismo. Alternativa C, cristianismo. Alternativa D, hinduísmo. Tempo para pensar. Acertou quem escolheu a alternativa C, cristianismo. A religião com mais seguidores no mundo é o cristianismo, com aproximadamente 2,3 bilhões de adeptos. Os cristãos acreditam em Jesus Cristo como o Filho de Deus e seguem a Bíblia como seu texto sagrado. O cristianismo se divide em várias denominações, sendo as principais o catolicismo, o protestantismo e a Igreja Ortodoxa. Pergunta número 10. O que representam as estrelas presentes na bandeira do Brasil? Alternativa A, estados. Alternativa B, capitais. Alternativa C, regiões. Alternativa D, ilhas. Tempo para pensar. Acertou quem escolheu a alternativa A, estados. As estrelas na bandeira do Brasil representam os estados e o Distrito Federal, dispostas como no céu noturno, com destaque para a constelação do Cruzeiro do Sul. Cada estrela simboliza uma das unidades federativas do país, refletindo a posição das estrelas no momento da proclamação da República. Pergunta número 11. Qual o nome do macarrão com formato de borboleta? Alternativa A, rigatone. Alternativa B, conchigli. Alternativa C, cavatappi. Alternativa D, farfalle. Tempo para pensar. Acertou quem escolheu a alternativa D, farfalle. Farfalle é um tipo de massa italiana que é frequentemente usado em saladas, pratos quentes e como acompanhamento. O formato é caracterizado por um centro mais largo e as extremidades dobradas para formar uma forma semelhante a uma borboleta. Pergunta número 12. Immanuel Kant foi um. Alternativa A, matemático. Alternativa B, filósofo. Alternativa C, cientista. Alternativa D, escritor. Tempo para pensar. Acertou quem escolheu a alternativa B, filósofo. Immanuel Kant foi um filósofo que acreditava que conhecemos o mundo através de experiências e conceitos mentais. Ele desenvolveu uma teoria moral baseada em princípios universais e estudou a percepção da beleza, defendendo que ela é subjetiva, mas busca algo universal. Suas ideias ajudaram a moldar a filosofia moderna e ainda são muito influentes hoje. Pergunta número 13. Cabul é a capital e a maior cidade de qual país? Alternativa A, Índia. Alternativa B, Paquistão. Alternativa C, Afeganistão. Alternativa D, Arábia Saudita. Tempo para pensar. Acertou quem escolheu a alternativa C, Afeganistão. Com uma história que se estende por mais de 3.500 anos, Cabul é um centro cultural e político de grande importância no Afeganistão. A cidade enfrenta desafios relacionados à segurança e conflitos, mas também está envolvida em esforços de reconstrução e desenvolvimento. Pergunta número 14. A cidade conhecida como Cidade Luz é: alternativa A, Dubai. Alternativa B, Paris. Alternativa C, Londres. Alternativa D, Los Angeles. Tempo para pensar. Acertou quem escolheu a alternativa B, Paris. Paris, a Cidade Luz, ganhou esse apelido por sua iluminação noturna pioneira e pelo papel cultural e intelectual que desempenhou ao longo da história. No início do século XIX, Paris foi uma das primeiras grandes cidades a instalar iluminação pública a gás, o que contribuiu para o seu status como uma cidade iluminada e vibrante à noite. Pergunta número 15. Em qual cidade da Alemanha os nazistas foram julgados? Alternativa A, Colônia. Alternativa B, Munique. Alternativa C, Hamburgo. Alternativa D, Nuremberg. Tempo para pensar. Acertou quem escolheu a alternativa D, Nuremberg.
Os julgamentos de Nuremberg foram uma série de tribunais realizados na cidade de Nuremberg, na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial entre 1945 e 1946. O objetivo era julgar os líderes nazistas por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Durante o processo, vários altos funcionários do regime nazista foram condenados à morte ou à prisão. Pergunta número 16. Qual é o verdadeiro nome do apresentador Silvio Santos? Alternativa A, Cenoura Bravanel. Alternativa B, Luiz Abravanel. Alternativa C, Eduardo Lima. Alternativa D, Felipe Costa. Tempo para pensar. Acertou quem escolheu a alternativa A, Cenoura Bravanel. Silvio Santos, cujo verdadeiro nome é Cenoura Bravanel, é um renomado apresentador e empresário brasileiro. Sua carreira começou como locutor de rádio, mas ele ganhou notoriedade como apresentador de televisão. Fundador do SBT, Silvio Santos é famoso por seus programas de variedades, especialmente o programa Silvio Santos, que apresenta uma mistura de games e shows de auditório. Reconhecido por seu carisma e estilo distinto, ele é uma figura icônica na televisão brasileira. Agora deixe nos comentários quantas perguntas você acertou. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo quiz.